Olá, pessoal dos nonos anos. How are you doing? Hope you're fine. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Então, nesta aula, antes de eu falar o tema da aula, vou dar alguns avisos aí. Eu ainda não postei as atividades, tá? Não sei se quando esse vídeo sair já vai ter ou não, mas já estou preparando as atividades para essa semana. E como vocês puderam ver lá no roteiro, eu estou preparando também uma atividade experimental, né, para a gente fazer uma experiência, tá? Uma atividade teste no Google Classroom. Por quê? Porque alguns professores estão usando, tá? E não sei como está sendo, não sei como ele é para a matéria de língua inglesa. Então eu vou testar o Google Classroom. Se ele for mais fácil, a gente usa mais lá. Se não, se for mais difícil, a gente continua mandando as coisas por e-mail e tá tudo certo, tá? Então ainda vou testar, vou montar as classes, vou até o fim dessa semana postar lá a atividade experimental, mandar o código da sala para vocês. Enfim, a gente vai usar pelo centro de mídias, tá? Pelo e-mail do centro de mídias, porque assim facilita o acesso de quem não tem acesso à internet, tá? Mas mais uma vez, só para experimentar, tá? Eu vou ver como a gente se sai, tá? No Google Classroom. Tá? Se for mais fácil, a gente começa a usar mais o Google Classroom. Se for mais difícil, a gente usa menos o Google Classroom e mais a forma que a gente está fazendo, mandando as atividades por e-mail, tá certo? Então, vamos lá. Nesta aula, eu vou falar aí de um tempo verbal que muita gente se enrosca, tá? Por dizer que é muito difícil, tá? Mas não é que ele é difícil, é que ele não existe no português, tá? Ultimamente tenho estudado espanhol, ele existe no espanhol, mas no português não, tá? É o tempo chamado present perfect, tá? O que é esse present perfect? A maioria dos professores definem como um tipo de passado, tá? Existe o simple past, que a gente acabou de aprender, aprendemos no 8º ano, revimos aqui no 9º. E existe o present perfect, que é um outro tipo de passado, uma outra conjugação verbal no passado. Mas eu vou adiantar que não tem nada de complicado, tá? É só a gente entender para que ele é usado, tudo bem? Então vamos começar aí com duas frases de exemplo. Olha só. Eu digo, I was there last week. I was there last week. Para dizer, eu estive lá semana passada. Tá? E no mesmo assunto, eu tenho a frase I have been there. I have been there. Como é que eu traduzo esse I have been there? Eu estive lá. Tá? Simples assim, eu estive lá. Tá, mas qual que é a diferença de eu usar I was there last week e I have been there? Para que eu uso isso daqui? Muito simples. Quando eu digo I was there, eu estou fechando o passado. Por isso que é chamado de passado simples, simple past. Eu estou fechando o passado, estou contando uma história, uma coisa que aconteceu no passado e não tem mais valor no presente. Tudo bem? Estou fechando o passado. Tanto é que eu posso usar um tempo específico. No caso aqui eu usei last week. Eu poderia ter usado yesterday, last year, when I was a kid. Poderia ter usado ano passado, semana passada, quando eu era criança. Many years ago, a long time ago, muitos anos atrás, há muito tempo atrás. Mas eu usei last week, para ficar mais fácil, semana passada. O que eu não posso usar nessa outra frase aqui. Vocês vão entender já. I have been there. Ela está, como eu circulei aqui, ó, esse have been, ele forma o present perfect. Essa é a característica do present perfect, tá? Que é um tipo de passado. Tá, mas quando é que eu uso? Vamos começar por aí. Quando é que ele tem que aparecer? Bom, ocasião 1, tá? Quando a ação importa mais que o seu tempo, tá? Quando a ação ela tem mais valor, eu quero dar mais ênfase para o que aconteceu do que para quando aconteceu, tá?
Tudo bem? Então fica assim. Quero dar mais ênfase para a ação, para o que aconteceu, do que quando aconteceu. Então eu uso present perfect. Situação número 2. Um passado que vale no presente. Tá? Um passado que tem valor no presente. Ou seja, alguma coisa que aconteceu no passado, mas ela se estende, de certa forma, até o presente. Por exemplo, uma eleição presidencial. Eu posso dizer, Brazilian people has elected her new president. Tá? Brazilian people has elected her new president. Tá? Que a tradução é, a população brasileira elegeu seu novo presidente. Mas por que eu usei o present perfect e não o simple past, o passado simples? Pelo seguinte, porque o presidente foi eleito e está trabalhando, está lá ocupando o cargo. Então é um passado que vale no presente. Tá? E a terceira ocasião, e mais fácil de lembrar, é quando eu quero misturar passado e presente. Porque assim, gente, em inglês, quando eu estou contando uma coisa no passado, todos os verbos têm que ir para o passado. Eu não posso misturar. Em português eu posso. Inclusive eu já dei o exemplo aqui, não lembro se foi para essa turma. Eu posso, em português, dizer assim: em 1500, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. Tá? Descobre. Verbo do presente. Em português está tudo bem. Tá? Mas, se eu tivesse a mesma frase em inglês, eu não poderia ter esse verbo no tempo presente. Eu teria que colocar ele no tempo passado. Tá? É uma regra da língua inglesa. Quando eu estou falando de passado, todos os verbos têm que estar no passado. Tá, mas e quando eu quero misturar passado e presente? E para isso existe o present perfect, que a gente está aprendendo agora. Tá? Quando eu quero falar de um passado, mas que está acontecendo no presente. Vocês vão entender através de outros exemplos. Por exemplo, tá? Tem o título de uma música aí, depois eu até vou postá-la para vocês no Facebook. Eu vou procurar um vídeo melhor possível para a gente aprender, tá? Que diz assim: I still haven't found what I'm looking for. É o exemplo mais básico para a gente lembrar do uso do present perfect. Por quê? Olha só. I still haven't found. A tradução da primeira parte, I still haven't found, é eu ainda não encontrei. What I'm looking for, o que eu estou procurando. Olha só, eu ainda não encontrei, está no passado, o que eu estou procurando agora, presente. Tá? Então, quando eu tenho esse raciocínio, eu uso present perfect. Então fica, I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Tá? Bom, e para a gente poder usar bem esse tempo verbal, a gente tem que entender a forma dele. Qual que é a forma? Eu tenho, depois da pessoa, seja pronome ou nome, eu vou ter o verbo to have, o verbo ter, no simple present, tá? Na forma básica, vamos colocar assim que fica mais fácil. Vamos ter ele na forma básica, o verbo to have na forma básica, mais o verbo da ação no particípio. É aqui que chega a importância da gente estudar a tabela dos verbos irregulares. Tá? Tem verbo que fica mais fácil porque eles são regulares, mas tem verbos que têm uma forma própria aí no particípio. Igualzinho aos verbos irregulares lá, que tinha a forma no passado, tem a forma diferente no passado, alguns também vão mudar no particípio. Por exemplo, o verbo to be, que ele vai virar been no particípio, sido ou estado, been. Mas vamos começar pela primeira parte do present perfect, que é o verbo to have, que eu tenho que relembrar que a conjugação dele é assim. Okay? I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. Tá? Então é só lembrar. Todas as pessoas have menos no he, she, it. He, she, it é has. Tudo bem? Porque ele vai se somar
tá? Depois ele vai se somar a qualquer outro verbo que eu quiser no particípio. Depende da frase que eu queira construir. Eu vou colocar mais um verbo no particípio. Então, a forma dele vai ser sempre I have been, I have found, I have done, she has been, she has found, she has done. Tá? We have found, we have been, we have lost. Tá? Sempre dessa forma aqui. Tudo bem? Para a gente finalizar essa videoaula, para não ficar uma coisa muito extensa, aí para vocês eu vou gravar outros vídeos, tá? Vamos entender aí melhor, já partindo para a forma interrogativa do verbo, do present perfect, do tempo verbal. Have you ever seen anything like that? Vou ter que acabar reescrevendo esta frase, porque ela acabou ficando errada. Eu esqueci de colocar o verbo, mas eu escrevo rapidinho aqui. Vocês não vão perder nada. Vamos lá. Have you ever seen anything like that? Anything like that, right? Então, se eu fazer um X aqui, que isso aqui tá errada, e acerta essa de baixo, eu vou mostrar. Essa aqui, ó. Have you ever seen anything like that? Tá? A tradução é, você já viu alguma coisa assim? Ah, você já viu alguma coisa assim? Have you ever seen anything like that? Você já viu alguma coisa assim? E para responder, eu respondo com have. Aí tem essa parte aqui, ó. Se sim, yes, I have. Se não, no, I haven't. Então eu pergunto, have you ever seen anything like that? Você já viu alguma coisa assim? Quando eu estou falando de alguma coisa muito absurda. Você já viu alguma coisa assim? Aí você fala, no, I haven't. Não, nunca vi. Tá? E aproveitando a tradução aí do ever, tá? Desse ever, é o ever de já em relação a alguma vez na vida. Tá? Tem um outro já, que é o already, vou mostrar no outro vídeo, mas esse ever aqui é o já, se você já fez alguma coisa, tá? Ever. Have you ever seen anything like that? Tá? Yes, I have, ou no, I haven't. Tudo bem? A gente só está no começo da aprendizagem sobre o present perfect, tá? Não é nada complicado, basta a gente entender os 3 pontos que ele é usado. Ou, quando eu tenho a ação mais importante do que o tempo da ação. 2, quando eu tenho um passado que tem valor no presente. Ou 3, quando eu quero misturar passado e presente dentro de um mesmo período. Tudo bem? São essas 3 regras que a gente tem que lembrar e a gente vai aprendendo no decorrer das aulas. Ok? See you, stay home, and bye bye.